Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, para falarmos novamente sobre a Palestina, a sua opinião sobre aquilo que parecem ser as reticências que a administração da Casa Branca está a colocar em relação, nomeadamente em relação à iniciativa em Rafah, de que se está, bom, que está para dias, há muitos dias, mas também o facto de haver vários democratas que estão a considerar que chegou a hora de os Estados Unidos terem uma posição mais vincadamente contra aquilo que o governo de Netanyahu está a tentar fazer. Acredita que há de facto reticências dos Estados Unidos, embaixador, ou parece-lhe que é mais fogo de vista, como se costuma dizer? Bom, 30.000 mortos depois, o coração doeu aos Estados Unidos. Exato. E portanto, os Estados Unidos tentam fazer em Israel uma espécie de uma intervenção no próprio coração da própria estrutura política israelita. Isto é, procuram isolar Netanyahu como o mal da fita e depois criar uma expectativa relativamente a uma solução sem Netanyahu que permitisse amanhã encontrar um outro Israel. Esta é uma forma de desresponsabilizar Israel, porque ao colocar todo o aspecto negativo em Netanyahu, diz-se que o resto de Israel se calhar teria uma posição diferente. Não é verdade. Não há nenhum elemento que leve a pensar que quer a estrutura política israelita, quer o sentido da opinião pública israelita nesta altura, seja diferente, a não ser taticamente, daquilo que Netanyahu protagoniza. E, portanto, os Estados Unidos fazem em relação à Palestina, como fazem em relação a Israel, uma, vou utilizar aqui uma expressão muito dura, uma atitude colonial. Biden, primeiro foi Schumer, que é o líder democrático no Senado, e depois Biden, que repercutiu isso, acham que tem que haver uma, eh, uma mudança política dentro de Israel. Isto é uma atitude colonial. Vamos ser claros, é uma atitude colonial relativamente a um país com o qual supostamente os Estados Unidos têm uma relação equilibrada. Por outro lado, Anthony Blinken e outros dirigentes americanos dizem que é importante haver uma mudança de liderança e não na autoridade palestina e consideram que aquilo que foi feito agora da substituição do primeiro-ministro, que é um pouco mais do mesmo, que não pode ser assim. E eu agora faço aqui uma pergunta que as pessoas normalmente não se fazem, quer dizer, mas o que é que têm os Estados Unidos a ver em termos de decisão política sobre quer a estrutura diplomática ou política, institucional e política de Israel, quer sobre a estrutura da autoridade palestina? Há algum direito natural que dê aos Estados Unidos a possibilidade de definirem o futuro, a menos que aquilo seja, volto a dizer, uma colónia? Porque é assim, só no regime colonial é que as coisas são feitas assim. As pessoas podem exprimir desejos. Agora, nós temos que perceber uma coisa, quer dizer, Israel é um país soberano que criou a figura de Netanyahu e o tem prolongado no poder. E os Estados Unidos, em lugar de terem a tempo e horas, e depois do massacre de 7 de outubro, dito a Israel, não aceitamos que a reação a este massacre seja feita passando determinados limites, e para isso havia uma arma que os Estados Unidos têm, que é precisamente o controlo do envio de material militar para Israel. E vale a pena dizer que até este momento, isto é um número de há 4 dias, havia 100 remessas de material militar para Israel desde os últimos 5 meses. Portanto, os Estados Unidos sabem que têm essa arma na mão e não a utilizaram. E agora, como estão a perceber que a opinião pública nos Estados Unidos, nomeadamente setores do Partido Democrático, estão, digamos, a pôr em causa a própria atitude de Biden, escandalizados com o facto da contra-reação israelita ter levado a um número tão elevado de mortos, estão a começar a recuar e a versão oficial já é preciso tirar Netanyahu, é preciso outras alternativas. É preciso percebermos uma coisa, e volto a dizer isto porque as pessoas às vezes estão enganadas, as imagens de televisão enganam. Aquelas pessoas que vão para a rua contra Netanyahu não estão minimamente contra as políticas de Netanyahu em Gaza. Estão é contra a ineficácia das políticas de Netanyahu para trazerem de volta os reféns raptados pelo Hamas.
E, portanto, nós não estamos aqui com uma divergência no sentido de dizer, não, se não estivesse lá Netanyahu, havia aqui um diálogo possível. Não é verdade. Provavelmente até muitos dos setores que estão representados no governo israelita, que são 12 partidos, e não é só o Likud, os outros 11 partidos, no seu somatório, têm uma posição mais radical face à questão palestina e, em particular, à própria agressão a Gaza, do que tem o próprio Likud. Vamos ser claros, e está aqui um grande equívoco. Os Estados Unidos, claro, que ao perceberem, os Estados Unidos e a Europa, ao perceberem que a mudança na opinião pública começa a fazer-se, volto a dizer, 30 e tal mil mortes depois, 32 mil nos números há pouco, eh, começa, digamos, a criar um embaraço, e isto a ser um embaraço para os Estados Unidos. E, portanto, é este, neste momento, a situação, e aparentemente não há acordo da mediação feita pelo Qatar entre o Hamas e Israel no sentido de entrega dos reféns, e esse acordo não foi conseguido, e por isso mesmo estamos numa situação de impasse, e neste impasse Israel aproveita para continuar a sua limpeza dentro da faixa de Gaza, com a morte de civis que isso implica, tendo em atenção aquilo que é a natureza militar desta intervenção. Correndo o risco de parecermos alinhados com o resto do mundo, e de alguma maneira vale a pena estarmos alinhados com o resto do mundo, correndo o risco de considerarmos que Donald Trump vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, como é que comenta as últimas palavras sobre esta matéria do candidato republicano, segundo as quais os judeus que votam em democratas são os traidores? António, se e quando eh, Trump for presidente dos Estados Unidos, Trump 2, eh, nós vamos assistir a uma posição por parte de Israel, vamos ter, eu diria, saudades da posição de Biden. Quer dizer, porque naturalmente, atendendo àquilo que foi o comportamento de Trump durante o seu mandato, em particular, numa total e completa permissividade relativamente à atuação de Israel, que na altura, nomeadamente na questão dos colonatos, etc., que estava muito longe de ser o que é hoje. Trump vai subscrever a posição de Israel. Israel vai se sentir muito mais à vontade. E claramente, Netanyahu está, de certo modo, à espera de Trump, como noutro cenário Putin está à espera de Trump. Trump é para os dois, para as duas áreas, digamos, o elemento radical, que aí vem. E, portanto, eu acho que os israelitas, os palestinianos, acho que podem esquecer qualquer tipo de discurso vindo dos Estados Unidos favorável à teoria dos dois Estados. E sabendo nós que a União Europeia é um seguidor tardio, às vezes nuancé da posição dos Estados Unidos, a União Europeia vai começar lentamente a meter a questão dos dois Estados dentro da gaveta. Começam os países, outros não, e durante alguns meses não se consegue consenso nenhum, e ao não haver consenso sobre o prolongamento dessa linha dos dois Estados, vai haver um esquecimento natural disso, como aliás já estava a acontecer no momento em que houve o ataque terrorista em outubro. Não é por acaso que se diz, vale o que vale, que o Hamas, no fundo, fez o ataque para evitar o acordo de Abraão que estava a ser feito com a Arábia Saudita. E o acordo de Abraão, no fundo, acabava por abafar a vontade ou abafar pelo menos a visibilidade da vontade palestina em ter um Estado, e acabaria por funcionar em favor, de certa maneira, de Israel, como é óbvio. De tal maneira que Trump já diz hoje uma coisa extraordinária. Falou há dias, en passant, de que pode haver um acordo de Abraão com o Irão. Portanto, já estamos neste momento num terreno já de especulação político-diplomática limite. Isto, eu diria que, sob o ponto de vista prático, é o que é, sob o ponto de vista teórico, tem imensa graça. Exato, esse acordo de Abrão com o Irão, digamos que é pura fantasia, não lhe parece? É pura fantasia, mas eu nunca me esqueço do encontro de Trump com o líder da Coreia do Norte em Certo, Singapura. que também era pura fantasia. Era pura fantasia, e o atravessar da linha do paralelo 38, enfim, todas essas coisas são puras fantasias, mas há uma coisa que nós temos que perceber.
Os países com poder e os países que têm capacidade de expressão internacional desse mesmo poder conseguem fazer coisas que nós não estamos à espera. Não significa necessariamente que consigam fazer boas coisas, mas Exatamente. conseguem ter uma capacidade de imprimir vontade à sua ação política que, de certa maneira, aos outros que são mais frágeis e que dependem deles, acabam por ser, digamos, impostas. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.